Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Mais uma vez passando por aqui para dividir com vocês, para compartilhar com vocês um tema importante, que é a questão da depressão e ansiedade no espaço social escolar. Na sociedade, de alguma maneira, esse tem sido um tema bastante importante. E pensando o espaço social escolar como microcosmo da sociedade, eu acho importante a gente pensar nesse assunto, sobretudo porque no caso brasileiro, a questão sobre saúde emocional sempre foi tratada com preconceito muito grande e você sabe disso. Né? É hora de desconstruir essa ideia preconceituosa sobre as questões emocionais, porque a cada dia tem aumentado, e aumentado assim de maneira bastante assustadora, a questão relacionada à saúde mental e emocional, né, dos estudantes, da sociedade de maneira geral. É importante encararmos isso, esse ponto, essa questão, como algo necessário e urgente. Então, eu queria de alguma forma trazer hoje esse assunto para a gente compartilhar, conversar um pouco, trazer essa pauta para começar também a desconstruir esta visão preconceituosa e começar a criar possibilidades. Eu acho que para a gente começar a criar possibilidades, a primeira possibilidade mais importante é a possibilidade do diálogo, é começar a falar sobre o assunto. Na medida que falamos sobre o tema, ele passa a ser algo que vai trazendo novidades positivas. Então, eu estive lendo bastante coisa sobre a questão do Brasil e essas questões emocionais, e as estatísticas, elas são assustadoras. O importante aqui é reconhecer que existe um fato bastante sério, que é a questão de saúde emocional dos nossos estudantes, muito afetada. Muito bem. Então, o que é importante pensar? Pensar o que tem feito isso acontecer. Como que esta questão apareceu? E o que alimenta essa questão? Como que, de alguma maneira, o meu comportamento pode ou não estar alimentando esta situação de ansiedade na vida desses estudantes, não é? Como que eu posso pensar sobre isso? Eu estive pensando bastante acerca dessa questão e percebi uma coisa importante. Bom, essa questão ela passa por discursos e posicionamentos. Discursos e posicionamentos que estão naturalizados dentro da sociedade. Bom, uma das questões que eu queria trazer aqui para a gente discutir é a questão, por exemplo, quando tratamos da família. Você deve ter percebido que todas as vezes que o casal, alguém encontra no momento para o casamento, formar uma família, as pessoas pensam na parte logística, a parte financeira, a parte de como que nós vamos receber uma criança, vou casar amanhã ou depois, como que eu me organizo para ter um filho. Entra nessa pauta um monte de coisas, mas se você prestar atenção, é natural que deixemos aí de lado um ponto importante, que é assim, para além do aspecto material, será que eu estou pronto para entregar emocionalmente alguma coisa para aquela criança que eu quero ter? Então, assim, eu tenho um trabalho, eu vou conseguir recursos, eu consigo me estabelecer materialmente para receber uma criança, mas será que eu consigo tempo e atenção para dar a essa criança? Será que meu trabalho hoje permite que eu tenha uma criança de maneira que eu consiga dispor de um tempo para estar ao lado dela? Ou será que eu estou planejando terceirizar a maior parte dessa atenção, né? Que acaba acontecendo mesmo. O trabalho é muito intenso, consome muito tempo que nós temos. Então eu deixo
com uma babá, eu deixo com uma cozinheira, eu deixo com um motorista. E aí, quando eu apareço, né? Será que eu consigo ter um tempo de qualidade com essa criança ou não? Então, esse é um aspecto que, de alguma maneira, parece que não tem nada a ver, mas ele contribui e bastante com esse aspecto relacionado à ansiedade e depressão, né? Então, quando eu me organizo para buscar a adoção de uma criança, ter um filho com a minha esposa, com a minha companheira, eu preciso pensar também na qualidade de tempo emocional que eu vou ter com ele. Geralmente não é uma questão que nós discutimos, porque não é assim que nós aprendemos. Então, a nossa sociedade aprendeu a batalhar muito pelo aspecto material. E aí, na ansiedade por deixar um conforto para os nossos filhos, nós acabamos esquecendo o presente deles, não é? Nós acabamos vítimas de um processo que vai fazer o quê? Sem perceber, ignorar o presente dos nossos filhos, de maneira que estejamos trabalhando para que ele tenha um bom futuro. Dito de outra forma aí, né? Eu gasto mais tempo trabalhando, juntando dinheiro para que ele esteja bem, do que atendendo às necessidades e às demandas ali dele no momento presente, né? Eu não consigo. E isso é uma situação que está naturalizada. Eu não vejo mal nenhum nisso. Eu acho que o importante aqui é equilibrar essas questões, porque uma vez essas questões equilibradas, nós vamos de alguma forma atingir essa questão aí relacionada à ansiedade e depressão também, né? Então, espero que nós possamos continuar falando sobre isso em outros vídeos aí. Esse aqui já ficou muito longo, mas se você tiver alguma sugestão, alguma situação, alguma leitura, coloca aí também no comentário, tá bom? Beijo, gente, até mais.